Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, para o Evangelho de João. João, capítulo de número 12 e capítulo de número 19. Uma das coisas que a irmã Tercília gostava era que pregasse do púlpito. Ela não gostava que pregava ali embaixo. Toda vez que eu pregava ali, ela falava, pastor, prega do púlpito. Outra coisa que sempre ela falava, e às vezes mesmo quando a gente ia lá visitar, né, ela falava, prega a palavra, pastor. Então, nós vamos pregar a palavra do Senhor nosso Deus. Evangelho de João, nós vamos ler capítulo 12, versículos 12 até o versículo 19. João 12, do 12 ao 19. Diz assim: no dia seguinte, ouvindo uma grande multidão que Jesus viera à festa em Jerusalém, tomaram ramos de palmeiras e saíram-lhe ao encontro e clamavam: Hosana, bendito o rei de Israel que vem em nome do Senhor. E achou Jesus um jumentinho e assentou-se sobre ele, como está escrito: não temas, ó filha de Sião, eis que o teu rei vem assentado sobre o filho de uma jumenta. Os seus discípulos, porém, não entenderam isso no princípio, mas quando Jesus foi glorificado, então se lembraram de que isso estava escrito dele e que isso lhe fizeram. A multidão, pois, que estava com ele, quando Lázaro foi chamado da sepultura, testificava que ele o ressuscitara dos mortos. Pelo que a multidão lhe saiu ao encontro, porque tinham ouvido que ele fizera este sinal. Disseram os fariseus entre si: vedes que nada aproveitais? Eis que todos vão após ele. Agora o capítulo 19, irmãos, versículos 6 e 7. Gritaram dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: tomai-o vós e crucificai-o, porque eu nenhum crime acho nele. Responderam-lhe os judeus: nós temos uma lei, e segundo a nossa lei deve morrer, porque se fez filho de Deus. Versículo 6, leio o início de novo. Vendo, pois, os principais dos sacerdotes e os servos gritaram: crucifica-o, crucifica-o. Nós vamos orar ao Senhor e aí meditar. Pai amado, nós agradecemos pela tua palavra que lemos, e nós oramos agora para que o Senhor abençoe esta palavra aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. O nosso tema de hoje à noite, irmãos, é o seguinte: a multidão que aclama a Jesus, mas escolhe Barrabás. Escute bem. A multidão que aclama a Jesus, mas na hora de escolher, escolhe Barrabás e manda crucificar Jesus. Durante o velório da Deude, que não faz muito tempo, eu fui parado dada a oração, e quem ouvia aquela senhora falar, e até mesmo pela maneira como ela estava vestida, pensava estar diante, certamente, de uma das mulheres mais santas deste mundo. Dias depois, apareceu no meu Facebook uma foto dessa mesma suposta irmã num dos bailes de carnaval em São Paulo, na avenida onde aconteceu o desfile, numa frenesi só, e aonde ela inclusive escreveu no seu Facebook: pura energia esse carnaval. Esta mulher é o retrato de muitos hoje. Pessoas que com a boca cantam louvores a Deus, que falam de Deus o tempo todo, que fazem barulhos e mais barulhos em nome de Deus, porém o negam com as suas obras. A sua vida diz outra coisa. Estes textos que eu li, os dois textos que eu li, nos reportam a uma situação como esta. São dois momentos na vida de Jesus, retratado nos 4 evangelhos. Vezes a menção de multidões. Aqui no Evangelho de João,
foi resumido entre fariseus e sacerdotes, não é? A expressão. Mas Mateus, Marcos e Lucas dizem que eram multidões. No primeiro grupo, no primeiro texto, Jesus está entrando em Jerusalém, João 12. Era o tempo da festa da Páscoa. E ele é recebido por uma multidão. Uma multidão recebe na entrada de Jerusalém. Uma multidão ensurdecida, que estende ramos, inclusive capas, por onde Jesus deveria passar. E eles clamavam: Hosana, Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, Rei de Israel. Quem ouvia essa multidão podia dizer: olha, é uma multidão que crê no Senhor. Era uma euforia só. Eles louvavam, eles declaravam a realeza do Senhor, eles proclamavam: ele vem em nome do Senhor. E eles o adentraram em Jerusalém como um rei mesmo. Tanto que dessa multidão, uma parte foi na frente de Jesus, ele no meio e a outra atrás. Uns tiravam, toda Jerusalém ficou alvoroçada, vendo o acontecido, e claro, as grandes autoridades também. Foi um dia inigualável. Cumpriu-se Isaías 62:11 nesse dia. Esta entrada, irmãos, ela foi singular, foi fantástica, porque ela aconteceu no ano 30 depois do nascimento de Cristo. Ou seja, Jesus, não é? Estava ali vivenciando esse momento. Era uma segunda-feira, 10 do mês de Nissan, que fica entre 15 de março e 15 de abril. Exatamente 483 anos depois que Daniel deu a profecia das 70 semanas. Exatamente. Este é o primeiro momento. E havia uma multidão dizendo: ele é o Filho de Deus. Aleluia, hosanas. Hoje lá no velório tinha uma multidão que cantou, que chorou, que em alguns momentos disse amém. Tinha uma multidão também, como tinha uma multidão. E Mateus detalha melhor esse episódio aqui, quando ele diz o seguinte, eu leio lá, você não precisa abrir, se quiser anotar, Mateus 27, versículos de 21 a 26. Então, Mateus ele diz assim, exatamente nas palavras dele, não é? Versículos de 21 a 26. Respondendo, o governador disse à multidão: qual destes, Barrabás ou Jesus, vocês querem que eu solte? E a multidão gritou: Barrabás! Disse-lhes então Pilatos: que farei de Jesus chamado Cristo? E a multidão gritou: que seja crucificado. Irmãos, a voz que ecoa nesse segundo texto não é mais de aclamação. É a voz da rejeição. É a voz da reprovação. É a voz pedindo: crucifiquem-no. Eles escolheram a liberdade para Barrabás, um assassino e malfeitor, mas pedem a crucificação de um inocente, Jesus. E é derramado que caiam sobre eles e seus filhos. Eles reprovam a Jesus e aprovam Barrabás. É digno de nota que, obviamente, nem todos da primeira multidão, preste atenção para você não confundir, nem todos da primeira multidão que aclamou a Jesus pediu Barrabás. Assim como nem todos da segunda multidão que estava lá na primeira aclamaram Jesus, apesar de estarem juntos. Então nós podemos concluir que dentro das duas multidões havia uma terceira multidão. Esta multidão que estava lá quando Jesus foi aclamado e que está agora, quando Jesus é rejeitado, entre aquela primeira multidão e essa segunda multidão, há uma terceira multidão misturada. E é esta multidão, especificamente, que escolhe Barrabás. E ela é o retrato perfeito das escolhas humanas. Que escolhe a ilegalidade em lugar da lei, que escolhe a injustiça em lugar da justiça, que escolhe o mal em lugar do bem, que escolhe o errado em lugar do certo, que escolhe as trevas em lugar da luz. Até confessam a existência de Deus,
mas o negam com suas obras. Esta multidão ainda existe, meus irmãos, e ela está por aí. A irmã Tercília não fazia parte dela, porque no dia que ela creu, o fez verdadeiramente, e viveu cada dia para a glória do Senhor de verdade. Mas há uma multidão que aclama Jesus, mas na hora de viver, escolhe Barrabás. Essa multidão está por aí. E pior, está em meio a muitas igrejas. Ela está aí em meio aos cantores gospel. Ela está aí em meio aos milhares de jovens que no sábado à noite se esquecem que são crentes e vão para as baladinhas gospel por aí. Ela clama Jesus em alguns momentos, mas no seu cotidiano escolhe Barrabás. E a pergunta é, quando é que isso acontece? E eu não quero me delongar hoje à noite, mas vive como se nunca tivesse crido. Ela diz que crê, mas vive como se nunca tivesse crido. João 12, 13, a palavra do Senhor que nós lemos, nos disse claramente, o versículo 13, tomaram os ramos de palmeira, saíram ao encontro e clamavam, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Mas no capítulo 19, versículo 6, ela diz, crucifiquem a Jesus, fora com este. Num momento Jesus era o rei de suas vidas, no outro não era melhor que Barrabás. Meus irmãos, nossas decisões, atitudes, escolhas, passos dados diariamente, no fundo, revelam a grande decisão das nossas vidas. Se Cristo é o nosso Senhor de verdade ou não. Revelam quem realmente está sentado no trono do nosso coração. É digno de lembrança que a nossa querida irmã que partiu hoje, ontem à noite, melhor dizendo, no dia da amputação de sua perna. Eu espero que você nunca passe por isto, porque deve ser uma das coisas mais tristes da vida. Não olho as circunstâncias, não. Não me guio por vistas. Alegre estou. Meus queridos, falar até papagaio fala. Viver é a grande diferença. Vivemos em um momento onde muitos dizem crer em Cristo, mas nós olhamos e perguntamos onde está o compromisso de uma vida séria com Deus em muitas dessas vidas. E o que notamos é que elas estão comprometidas com elas mesmas, com o seu prazer, com os seus benefícios pessoais, porque elas aclamam a Jesus num dia localizado, talvez um domingo, religiosamente falando, mas no dia a dia elas escolhem Barrabás. Segundo, quando é que isso acontece? Quando é que ela aclama Jesus e escolhe Barrabás? Quando ela troca aquilo que é permanente e mais importante no altar da vida imediata, dos imediatismos do dia a dia. Lucas 23, 18 diz que a multidão disse assim, fora daqui com esse Jesus e soltem-nos Barrabás. Havia uma expectativa nesta multidão. Eles queriam um libertador que os tirasse das garras do jugo romano. Quando elas perceberam que Jesus não faria isto, então não quiseram mais Jesus. A preocupação desta multidão era resolver problemas imediatos. Quando queriam soluções rápidas, queriam coisas terrenas. Boa parte desta multidão seguia Jesus não por quem Jesus era, mas pelo que ele fazia. Volto a mencionar a nossa irmã. Nunca vi isso na vida dela. Serviu ao Senhor por quem ele era, não pelo que ele fazia. E você sabe que nos últimos dias ela sofreu bastante. Mas viveu até o último instante, crendo e confiando no seu Salvador. Boa parte desta multidão não era como ela. Seguiam a Jesus por aquilo que ele fazia,
não porque ele era. Então eles seguiam por causa dos sinais. O texto de João disse que muitos estavam ali porque Jesus tinha ressuscitado a Lázaro. E aí ficaram encantados com o milagre. Outros estavam por causa da multiplicação da comida. Alguns outros por causa das curas maravilhosas. Então eles queriam o que Jesus tinha para oferecer, enquanto Jesus lhes dá alguma coisa, algum benefício. Como aquela multidão que queria o caminho da glória e não o caminho da cruz. Jesus chama essa multidão de pessoas mornas, nem fria e nem quente. Por isso trocam Jesus por Barrabás. Jesus representa a eternidade, a vida espiritual, o reino celestial, o mundo por vir. Barrabás representa o presente, o momento, a esperteza, a vida fácil, não é? O ganho rápido, a carnalidade. A multidão aclama Jesus, escolhe Barrabás, quando assim age. E se nós vivermos assim, estamos escolhendo o Barrabás. Último, a multidão escolhe Barrabás e rejeita Jesus, quando ela quer alguém que endosse seus pecados e não as confronte. No capítulo 6, versículo 60, do Evangelho de João é dito que Jesus pregou uma mensagem que confrontava o pecado, uma mensagem que chamava ao compromisso, uma mensagem que chamava à responsabilidade, uma mensagem que chamava uma vida cristã séria. E desde essa mensagem só sobrou os discípulos, que a grande multidão já não seguia mais ele. O compromisso de ninguém. Ele era da turma. Nosso país está vendo uma enxurrada de notícias tentando a todo custo desqualificar o senhor ministro da Justiça, Sérgio Moro. E os motivos são banais. Hoje ele passou por 8 horas de entrevista na CCJ, no Senado, participando de uma bateria de questionamentos. Sabe por quê? Porque ele não era da turma. Porque se fosse, não passaria. Ele confrontou, a Lava Jato confrontou e tornou-se um exemplo no nosso país. Mas pessoas não gostam de ser confrontadas às vezes, não gostam de ser incomodada. Não, me deixa no meu cantinho, deixe-me com o meu pecado aqui. Ei, Jesus confronta e confronta mesmo. Porque Ele quer o teu bem. Ele quer você crescendo, ele me quer crescendo na presença do Pai. Barrabás não confronta ninguém. Barrabás não perguntou de onde vinha o dinheiro daquelas pessoas que estavam ali. Barrabás não pediu para que a multidão tomasse a cruz e o seguisse. Barrabás não pediu para o povo amar o próximo. Mas Cristo pediu. A todo instante inquiria algo da multidão, fazendo com que cada um parou de usar brinco. Porque a dona Tercília, quando ele ia lá, ela falava: ô, tira esse negócio aí. É ou não é? Ela confrontava. Jesus confrontava. Ele queria as coisas certas, a vida certa. E aí as pessoas não queriam ele. Ó. Jesus levava luz onde havia trevas. Jesus revelava a feiura do pecado nosso. Jesus expunha a miséria que somos sem a graça de Deus. Jesus não prometeu trono algum aos seus seguidores aqui na terra. Jesus instigava as mudanças pessoais e mudar a si mesmo e mudar as nossas atitudes, meus irmãos. Às vezes é difícil. É mais fácil permanecer como está, com um Barrabás que é da turma e não incomoda ninguém. Então a multidão escolheu Barrabás. Fora com esse. Que triste. Mas que real acontecimento. E que oportunidade perdeu a multidão, né? De ter escolhido o Salvador. 3 multidões. A multidão dos que criam, a multidão dos que não criam, e a multidão pior, que era a que estava no meio de tudo isso, que diziam crer, mas na hora da verdade, rejeitaram o Salvador. E eu vou terminar com uma pergunta.
para nossa reflexão. De qual dessas multidões nós fazemos parte? E antes que você responda, eu quero responder por você. Aliás, eu quero dizer a você que a nossa vida e as nossas decisões diárias vão dizer se nós escolhemos a Jesus ou Barrabás. Que a sua palavra nos ajude a permanecermos firmes com o Senhor, meus irmãos, sem nenhuma dúvida de quem já seguimos, como a irmã Tercília foi, até o final. Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra. O Senhor veio nos lembrar de que sempre haverão multidões neste mundo. Delas, Senhor, até parecem muito com seguidores teus. Mas se a gente olhar de pertinho, se a gente tiver um pouquinho de paciência, logo a gente vai perceber que na hora de viver o cristianismo, fiel, comprometido, consagrado, dedicado, feliz da vida, como nossa irmã viveu, não são muitos. Boa parte vai escolher Barrabás. E vai escolher os seus caminhos. E vão viver, Senhor Deus, por aquilo que é passageiro. E vão trocar aquilo que é eterno por aquilo que de valor nenhum se tem. Por isso nós queremos te pedir nesta noite, Senhor, um coração sábio, uma visão clara, um entendimento aberto, para que nós possamos ter decisões firmes e vivas, sem nenhuma dúvida, de que no dia que promessas do Senhor, inclinando-nos para te adorar, e assim devemos viver todos os dias, até que o Senhor nos chame à glória. Ajude-nos a jamais, Senhor, nos inclinarmos para o Barrabás. Livre-nos desse pecado e desse mal. E nos ajude mesmo a sermos apegados ao Senhor Jesus, cada dia, todos os dias, para que a alegria do Senhor seja a nossa força, para que a tua paz nos conduza em cada momento, para que a segurança do Senhor nos sustente nas horas difíceis, para que quando o dia mal bater a nossa porta, jamais estejamos sozinhos, e para que qualquer pessoa que estiver ao nosso redor possa nos olhar e possa perceber claramente que escolhemos o Salvador e que para Ele vivemos. Obrigado pela tua palavra, obrigado por esta noite, e mais uma vez não Barrabás, que amam o Senhor, que eles encontrem no Senhor todo o conforto. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Com uma oração silenciosa, irmãos, o culto está terminado. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará.